Dizem-nos de todas as partes. São chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Ora, tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores, nem nas maiores coisas. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Nestes tempos, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento planetário a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações. Hoje, não são mais as entranhas do mundo que se agitam, são as da humanidade, a do ser humano. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, a geração velha, que se vai a passos de gigantes, e a geração nova, que chega como a força de um raio. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra. Em cada criança que nasce, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. Venha compreender como a doutrina espírita, o consolador prometido pelo Cristo, nesse momento de transformação do mundo, nos esclarece a mente sob bases sólidas, consola o coração através do jugo de Jesus, alerta a consciência pela prudência dos espíritos superiores e educa sentimentos e ações sob a luz da sabedoria divina e do amor cristão. Faz um encontro e agradecemos pela oportunidade. Então, a todos vocês que estão aqui presentes e a quantos nos acompanham através do Instagram, sintam-se muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Temos alguns avisos antes de começar a leitura desse texto preparatório que gostaríamos de trazer. Que no próximo dia 14, um domingo, a partir das 9 horas da manhã, teremos um bazar com uma variedade bastante interessante de coisas. E certamente vocês sabem que o fruto, o rendimento adquirido com os objetos vendidos nesse bazar são exatamente para obras assistenciais. Então, ficam todos convidados a partir das 9, e a partir das 11 teremos um saboroso e suculento mucunzá. Então a gente pode já se programar de casa para vir para o bazar e já ficar aqui para o almoço. Então, não tem desculpa que preciso fazer a comida, a gente come aqui. Vai ser mais saborosa ainda a comida na presença de cada um de vocês, com toda a harmonia da espiritualidade superior. No próximo dia 20, o sábado subsequente,
nós teremos às 17 horas, um pouquinho mais cedo a gente chega, então às 17 horas nós teremos uma feira de livros espíritas, usados, mas num estado muito bom de conservação. E simultaneamente teremos aqui um seminário que vai falar sobre sexualidade, antecedendo a palestra que normalmente irá acontecer às 19h30. Então fica aqui o convite para esses dois eventos, dias 14 e dia 20, ok? Então, vamos nos preparando para o que vamos ouvir mais adiante, trazendo aqui um texto do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, cujo título é O Remédio Salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Isso está escrito em Tiago 5,16. E o texto diz assim: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do nosso ser, não nos reportando à imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências. Em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem, bem inesperado, com raízes no coração. Quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo de intercessão espiritual. E embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário, e quem deseje melhoras positivas na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Então, dando prosseguimento a essa já condição que estamos adquirindo, elevemos ainda mais os nossos pensamentos e, se sentirem confortáveis, podem fechar os olhos para fazermos a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Divino Mestre Jesus, rogamos a Tua assistência nessa Assembleia. Ilumina o pensamento de cada um de nós, da nossa palestrante, de quantos aqui estão ouvindo, porque certamente cada um de nós precisa
dessas informações, que elas possam tocar os nossos corações e transformarem-se em bálsamo para cada um dos nossos males. Assim seja. Convidamos agora a Adriana, que vai fazer a palestra intitulada Doenças Psicológicas na Transição Planetária. Com você, Adriana. Deu certo? Uhum. Tá bom? Boa noite a todos e boa noite a todas. Sempre é importante para mim dizer da alegria, da satisfação e da honra que é estar aqui conversando com vocês. É um prazer imenso ter vocês aqui. Sempre faço isso comigo, né, gente? Eu sempre digo que eu pego os temas e depois eu fico a semana toda tensa, preocupada, né, com medo. Por quê? Porque eu dou a devida importância ao que a gente vai conversar. Porque qual é o que a gente diz que é o mal do século hoje? Todo mundo hoje tem angústia, todo mundo hoje tem... Tudo a gente diz logo, ai, tô com depressão, né? Tô pânico, ansiosa, né? Então, realmente, a conversa hoje, a fala hoje, é de uma importância, é de um valor para a gente excepcional. E por isso que a gente fica tensa e por isso que a gente fica a semana toda, né, debruçada nos livros, para tentar trazer para vocês de maneira mais clara e de maneira mais compreensível. Bom, então vamos trabalhar as doenças psicológicas na transição planetária. Eu pensei assim, como, né, uma professora há 25 anos, eu imaginei que a primeira coisa que a gente tem que fazer é esmiuçar o que está escrito aí. Vamos repartir? Né? Vamos ver por partes. A gente vai falar de doenças, depois a gente vai falar de transição planetária, depois a gente junta tudo para ver onde é que vai dar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai começar é falar sobre as doenças mentais. E eu fiquei pensando, doenças mentais, doenças, síndromes, qual a diferença? Tem diferença, né? Transtornos. Então, a primeira coisa que a gente vai compreender, porque ninguém é obrigado a saber isso, porque, por exemplo, eu não sou da área de saúde. Quem é da área de saúde, tranquilo, mas quem não é, né? Então, vamos compreender primeiro a diferença entre doença, síndrome e transtorno. Bom, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, doença é qualquer ausência de saúde. Né? Eu tenho aqui, inclusive, pessoas da área de saúde que eu respeito muito aqui me ouvindo. Se eu disser qualquer coisa errada, vocês me corrijam, tá? Então, é uma ausência de saúde acompanhada por alterações do estado de equilíbrio de uma pessoa em relação ao meio ambiente. Então, quando eu não estou no equilíbrio, eu estou doente. Quando uma coisa sai, né, do equilíbrio, quando alguma coisa não está equilibrada, quando alguma coisa não está bem, significa que eu estou doente. O termo doença, ele engloba o prejuízo das funções da psique, né, ou da psique, de um órgão em específico ou do organismo como um todo, o que dá origem a sintomas e sinais característicos, tá? Então, se eu tenho, né, mostro sintomas, se eu demonstro, né, algum desequilíbrio, significa que eu estou doente, significa que eu não estou, né, e isso, né, são sinais característicos de que eu estou doente. E o que é uma síndrome? Tá? O termo síndrome tem origem na palavra grega síndrome, tá? Que significa reunião. Então, olha que interessante isso.
A síndrome é definida como uma reunião de sintomas e sinais que estão associados a mais de uma causa. Tá? Ou seja, enquanto as doenças podem ser mapeadas e reconhecidas através de sua manifestação clínica, as síndromes são quadros difíceis de definir. Por quê? Porque não tem especificamente aquele sintoma X. Né? Ele tem sintomas variados que você precisa fazer o mapeamento, você tem que rastrear para ir, né, às vezes até por eliminação, conseguir detectar, né, a síndrome. E por fim, o que é um transtorno? Tá? Um transtorno é uma alteração na saúde que nem sempre está associada a uma doença propriamente dita, embora possa representar grandes incômodos para um paciente. Em sua maioria, os transtornos estão relacionados à ordem mental ou psicológica. Tá? Os transtornos podem ser resultados de aspectos biológicos e psicológicos e algumas vezes eles também são chamados de distúrbios. Bom, gente, só para a gente saber que nós não vamos fazer faculdade de enfermagem nem de medicina, né? Mas para a gente saber que tudo isso, né, transtorno, síndrome e doenças, eles estão nesse momento no planeta, nos acometendo em larga escala. Por quê? Por desequilíbrios, né? Se a gente sabe que depois da pandemia, inclusive, né, o índice de desequilíbrios emocionais, psíquicos, no planeta Terra é enorme. Então, conforme o levantamento da Organização Mundial de Saúde, a OMS, esse levantamento feito em 2022, quase 1 bilhão de pessoas apresentam transtornos mentais. Apresentaram, né? Transtornos mentais em 2019, sendo 14% deles adolescentes. Ainda nesse estudo, a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia da Covid-19. Ora, fomos obrigados a ficar em casa. Ora, fomos obrigados a conviver. Ora, fomos obrigados a conviver também com a ideia da morte iminente, né? Da doença. Então, foi muito difícil realmente para a humanidade. Outros dados ainda mostram que anualmente mais de 700 mil pessoas cometem suicídio causados principalmente pela depressão. Então, o mal está aí. A doença está aí, o transtorno está aí, né? O que é que essa palestra tem a ver com isso? E por que é que a gente vai falar sobre isso hoje? O que é que e aí? Né? Agora eu faço como o pessoal diz brincando, e Kiko? Né? O que é que eu tenho com isso? Né? O que é que o espiritismo tem com isso? Muita coisa, e bem mais que a gente imagina. Na visão espírita, esse aumento de transtornos mentais está relacionado com a fase final da transição planetária em que nós estamos atravessando. Se todo mundo aqui já ouviu alguma fala espírita, já ouviu algum autor, às vezes até no YouTube, ou seja lá onde for, a gente já ouviu falar que nós estamos num momento de transição. Nós estamos num momento de mudanças no nosso planeta. Por quê? Porque tudo evolui. Tudo. Né? Tem uma lei na ciência, né, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então tudo se transforma. E o planeta Terra também. Então nós estamos em um momento que os nossos antepassados diriam, né? Ou vai ou racha. Então a gente está rachando um pouquinho. A gente está rachando um pouquinho, mas a gente vai conseguir chegar no caminho certo. A gente vai conseguir ir, né? Então, são muitas as dores que nós temos, né, percebido de modo frequente ao nosso redor, vindo dos chamados, que a gente chama de flagelos destruidores, que trazem como objetivo fazer com que a humanidade progrida mais rapidamente.
Vocês podem dizer assim, Adriana, entendi não. Por que é que eu sofrer vai fazer com que eu aprenda? Então, quer dizer que eu só aprendo na teia? Porque nós temos duas opções. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Então, significa o quê? Que a gente está aprendendo como? Na teia, na dor. Mas porque nós vamos ter que aprender. A gente tem que aprender, não tem jeito. Porque não a gente imagina que são castigos. Não é essa a visão que o espírita deve conceber. Não são castigos, são consequências. E são, o que é que a gente diz muito na quarta-feira? São oportunidades. Oportunidades para crescer. Oportunidades para aprender. Né? Então, no Livro dos Espíritos, tá? Ele diz o seguinte, na questão 740. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Ou seja, ele pergunta o que são os flagelos, né? Para que servem os flagelos, né? Para a humanidade. E a espiritualidade sabiamente responde assim: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercer a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Se o não domina o egoísmo. Então, por que a gente sofre? Porque a gente anteriormente não escolheu crescer pelo amor. Então, se eu não aprendi, se eu pratiquei em outras vidas alguns atos, né, não muito cristãos, vamos dizer assim, né, sendo bem bonzinhos, uma hora ou outra eu tenho que resgatar. Eu tenho que passar. Só que nós somos tão rebeldes que até na hora da gente resgatar, a gente fica tão atormentado pela culpa, pela dor, pelas, né, espiritualmente falando, as lembranças espirituais, que a gente meio que isola o cérebro e meio que a gente emite ondas, que a gente vai já falar sobre o pensamento, que faz com que o nosso cérebro entre em processos degenerativos. Então, isso tudo é usado pela espiritualidade para o nosso bem. Por muitas vezes, a pessoa que tem, vamos dizer assim, um problema mental que não lembra de absolutamente nada, né, que é completamente desairado, como diz, né, tá, como a gente imagina, às vezes a gente olha e diz, essa pessoa não está nesse planeta, né, nesse mundo, ele está no outro, né. Por muitas vezes, isso é um benefício. Por muitas vezes, ele não suportaria aquilo que ele estaria enfrentando. Por muitas vezes, é uma bênção. Então, a gente tem que entender e tem que prestar atenção nas coisas e nos fatos, nos acontecimentos, de uma outra maneira. Às vezes, é só uma forma de olhar. É ruim? Claro. Causa dor? Obviamente. Mas a gente sempre diz também, me diga nesse planeta quem não sofre. Aonde é que não dói? Em quem é que não dói? Né? Todos nós dói. Isso aqui está me incomodando. Vou para cá, tá? Vamos lá. Agora que a gente falou sobre as doenças, agora vamos falar um pouquinho sobre a transição planetária, né? O que é a transição planetária? Bom, vamos lá. Afinal, Adriana, o que é? Porque todo mundo fala e eu não sei, né? Os espíritos superiores, eles nos ajudam a descortinar o véu da ignorância que ainda cobre nossos olhos em face deste e de tantos outros assuntos importantes que envolvem a coletividade. Porque, gente, é assim, a gente tem que compreender que nós vamos
né, quando a gente desencarnar e chegar na nossa casa de verdade, nós vamos prestar contas do que fizemos sob 3 aspectos. O meu aspecto individual, eu vou prestar contas do que a Adriana fez ou deixou de fazer, porque é importante também, tá? Porque não basta eu não ser mal. Eu também vou prestar conta pelo bem que eu deixei de fazer, que eu me omiti. Então, eu vou prestar contas sobre a Adriana CPF, a Adriana individualmente. Eu vou prestar contas da Adriana enquanto membro da minha família, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto amiga, né? Enquanto, né, pessoa de família, tá? Irmã. E vou prestar conta a Adriana enquanto coletividade. Eu vou prestar conta enquanto Adriana um ser social. Então, existem resgates, existem problemas que nós precisamos passar coletivamente e que nós precisamos encontrar um equilíbrio coletivamente. Como lidar, né, com o planeta, como lidar com o próximo, como lidar, né, com o grupo social, com a comunidade que eu nasci. Tá? Então, a espiritualidade, que é maravilhosa e que sempre atende aos nossos rogos, né, quando a gente roga por ajuda, eles vão nos descortinando, vão nos explicando, vão nos falando o que é, né, onde é que está o problema e como é que a gente tem que observar e olhar, que talvez fosse mais interessante ver de uma maneira diferente. Então é fundamental que o entendimento de que somos espíritos imortais, milenares, e que para evoluir precisaremos atravessar várias experiências físicas em diferentes corpos materiais e em outros mundos ao longo da nossa jornada evolutiva. Se a gente passar a pensar dessa maneira, coletivamente, gente, tanta coisa que a gente fica bravo, que a gente fica com raiva, que a gente tem preconceito, isso fica sem importância. Fica sem importância. Qual é a importância se o meu irmão é branco, preto, amarelo, azul, verde? Qual a importância? Se eu pensar que eu já fui branco, já fui preto, já fui amarelo, já fui azul, já fui homem, já fui mulher, já fui sei lá o quê. Qual é? Sabe, as coisas caem por terra se a gente for pensar na coletividade e for pensar de maneira, vamos chamar de proativa, né? Uma maneira mais espírita, fraterna. Então, os espíritos, eles vêm, eles nos acolhem, eles nos dizem, eles nos contam, eles nos falam como é a vida espiritual, eles nos dizem que a morte não é o fim. E a gente lê e depois esquece, ou faz de conta que esquece, né? E aí a gente entra num processo de adoecimento, né? Bom, na casa do meu pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Quem disse isso foi o próprio Jesus, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Por que eu estou falando disso aqui, nesse contexto da palestra? Porque, minha gente, nós temos que compreender que a gente, vamos dizer assim, a gente se acha. E a gente não é isso tudo, não. Porque a gente acha que só o planeta Terra que tem vida, a gente acha que só a humanidade aqui é o top de tudo, vamos usar aquela expressão, aquele ditado, top das galáxias, né? Então, tá aí. Tá aí, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3, no item 2, ele diz assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Adriana, tem vida mesmo em outro planeta? Meu Deus, quem é a Adriana, né, para dizer? Mas tem. Todo mundo sabe que tem. Os cientistas não sabem, não. Os cientistas sabem. Os cientistas sabem. Eles só não conseguiram ainda filmar, mostrar, colocar no Instagram, né? Não conseguiu ainda no TikTok. Mas é consenso no meio científico.
né, de que realmente existe vida, sim. Pode não ser nos termos que nós temos, que nós somos. Por quê? Porque as condições planetárias, ou seja, do planeta Terra, nos permite ter essa forma que nós temos e sermos da maneira que nós somos. Em outros planetas, em outras condições, os seres vivos são de outras formas e de outras concepções e de outras maneiras, né? Tá certo? E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 3, só que agora nos itens 3, 4 e 5, ele explica as categorias de mundo. Eu não vou parar, porque só isso aqui dá uma palestra. Eu vou só para a gente saber que eu não deixei de falar, tá? Nos tipos de mundo, tá? Os mundos primitivos, que são os mundos em que encarnam pela primeira vez as almas humanas, os mundos de expiações e provas, todos nós, né? Ou seja, a gente ainda está bem pertinho da base da pirâmide, tá? Que são a predominância do mal, são lugares de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Os mundos regeneradores, que é o que a gente acha que está chegando, que a gente acha não, que a gente está chegando, a gente, segundo a literatura espírita, a gente está na última volta dessa rosca. A gente já estamos na última volta, estamos já destampando esse champanhe para a gente chegar, tá, no mundo de regeneração. Os mundos felizes, sim, só um minutinho aqui. O mundo de regeneração, tá certo? Ele diz que nestes mundos não mais existem expiações, são mundos transitórios, tá? Então ainda tem provas. Ainda tem mal, sim, só que tem mais bem do que mal. Quem prevalece é o bem. Entende? Então ainda tem muitas provas, ainda vamos sofrer vicissitudes e tudo, mas ansiosa aqui, tá? Mundos felizes são o predomínio do bem sobre o mal, não há mais provas e expiações e os espíritos trabalham para o bem comum. Sonho, né? Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, neles só existe o bem. Bom, por que eu falei isso? Tá? Eu falei por quê? Porque quando a gente diz que a gente está numa transição, que a gente está saindo de um degrau mais baixo para um degrau mais alto, que degrau é esse? Né? Eu trouxe para vocês para a gente entender. E pode ser que alguém que esteja vindo a primeira vez também não saiba o que é prova, o que é expiação, mas pela terminologia já dá para entender direitinho, mas aí, tá? No livro Consolador, ele diz o seguinte: a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, expiar é sofrer a consequência. Provar é saber se eu aprendi mesmo. Se a gente pensar na escola, tá? A prova é eu vou provar se eu estudei, se eu aprendi. E a expiação é repetidiana. Ok? Muito bem. Na Revista Espírita, na edição de 1863, ele diz o seguinte, Kardec, né? As misérias deste mundo são, pois, expiações pelo seu lado afetivo e material e provas pelas suas consequências morais. Qualquer que seja o nome que lhes dê, o resultado deve ser o mesmo, a melhoria. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípios de uma questão de palavra. Isso não provaria que se liga mais importância às palavras do que à coisa. Ele quer dizer o quê? Que a gente tem a prova, tem a diferença da prova e da expiação, mas que no frigir dos ovos, eu já estou toda com ditado antigo, né? Eu adoro, minha gente, é porque meu pai gostava muito. Aí eu adoro dizer, e aí me faz me sentir perto dele. Então, no frigir, né, dos ovos, o que acontece? O que importa é que eu aprenda. O que importa, não importa se eu estou provando ou se eu estou espiando. O que importa é que é a lição que eu vou tirar disso. Né? É o caminho, são os passos que eu vou dar, né, em direção à minha evolução espiritual. Certo? No Livro dos Espíritos, tá? Numa mensagem de Santo Agostinho,
numa passagem, ele diz o seguinte: a terra está classificada no mundo de provas e expiações. Esteve material e moralmente no estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, e que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, pois a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, né, o Livro dos Espíritos. Então, gente, eu trouxe essa passagem só para a gente compreender e comprovar, né, aquilo que eu estou tentando dizer para vocês, que nós já fomos, né, primitivos, que nós estamos em provas e expiações e que estamos chegando no mundo de regeneração. Ou seja, tudo é um ciclo. E isso, gente, é tão interessante, se você for parar para filosofar, né, sobre isso, a gente entende o seguinte, que tudo é ciclo. A gente nasce, é menino, cresce, namora, casa, reproduz, envelhece e morre. Aí a gente vai o quê de novo? Nascer de novo, né, em outra encarnação. Então tudo é ciclo. Então o planeta Terra também é ciclo. Nós tivemos as eras geológicas, nós tivemos, né? Então tudo que nos envolve, tudo que nos cerca é ciclo. São processos cíclicos. O que é que a gente tem que entender? Que a gente vai apenas transformar esses ciclos que, né, dependendo da nossa condição espiritual, evolutiva, são ciclos viciosos. Nós vamos transformar em ciclos o quê? Virtuosos. Acho que aí é a grande virada de chave. É o X da questão, né? Então, deixa eu olhar aqui a hora, tá? Ah, dá certo. Bom, tudo bem. Aí nós entendemos as doenças que nos acometem por conta desse momento, né, que a Terra está passando. A gente entendeu que nós temos uma transição planetária que está aí em pleno vapor, né, acontecendo. Mas aí, Adriana, me diga aí, eu quero saber certo. Eu gosto das coisas certas. Me diga aí, quando é que vai ser essa transição planetária? Né? Agora eu faço comigo, eu sou das exatas. Me diga aí um dia, quando é? Nada a gente dorme de um jeito e acorda de outro. Nada. Como eu sou uma pessoa que meu raciocínio é mais voltado para as exatas, né? Vocês sabem que eu sou professora de exatas. Quando eu ia estudar história, por isso que eu achava, quando eu era da escola, eu achava história tão chato. Porque eles não diziam o dia certo das coisas. Não, eu dizia, mas que dia foi? Eu achava ótimo que o Brasil foi descoberto no dia 21 de abril de 1500. Né? Na minha cabeça era 21 de abril mesmo. 21 de abril ele chegou e disse, o Brasil está descoberto. Né? E aí a gente vai crescendo e vai entendendo que não é assim. Né? Que nada dorme de um jeito e acorda de outro. Que são processos, que são ciclos. Então, essa transição, ela já está acontecendo. Adriana, como é que já está acontecendo e tem mais mal do que bem? Porque, gente, inclusive nas eras, né, da história, nas épocas da história, elas se misturam. Você não dorme criança e acorda adolescente. É assim? Não. Você passa por vários... Por exemplo, quem tem filho homem, né? Eu tenho um filho homem e o menino, quando começa a guerra de hormônios dentro do seu corpo, ele começa a falar e tem hora que sai grosso e sai fino, e sai grosso e sai fino as vozes, né? E fala, e a gente não sabe se é menino, aí de repente tá bem grandão, porque a primeira coisa que faz é dar um estirão, cresce, mas ainda tá de 4 pés no chão brincando de carrinho. É isso. É porque ninguém dorme criança e acorda adolescente. Ninguém dorme adolescente e acorda adulto. É um processo, é uma fase, né? As fases, elas se sobrepõem, né? Então, a mesma coisa com a nossa transição, ela já está acontecendo, tá? As transformações, elas são graduais e contínuas. É bom a gente entender que elas são contínuas, que elas não param, né? Acontecem
Ora a gente pensa que estão a passos mais largos, ora a gente pensa que está a passos mais lentos, mas elas estão acontecendo, né? Elas ocorrem em velocidade compatível com o progresso dos espíritos que se vinculam ao planeta. Se a gente tem a característica de ser rebelde, né, e de não querer dar o braço a torcer, é lógico que o planeta também vai passar por essa fase de maneira mais tímida. Mas é sabendo que a fase vai acontecer. Pode levar alguns milênios e ela vai ser sempre impulsionada por espíritos superiores, com o objetivo do progresso, objetivando o progresso da humanidade. É assim, gente, a gente tem que lembrar também, que é uma coisa que, por isso que a doutrina é chamada de consoladora. Por quê? Porque a gente nunca está órfã. Nunca está órfã ou órfão. Nunca. A gente sempre está assistido. Sempre. Como foi que Jesus disse? Pedi e obtereis. Né? Então, a gente fica imaginando assim. Eu sou mãe. Se um filho me pede alguma coisa, eu faço de tudo para poder dar aquilo para o meu filho. Imagine Deus, imagine Jesus, né? Que nos tem tanto amor e que conhece o que é o amor de verdade. Então, ninguém está desamparado. A gente recebe muito, muita gente no atendimento fraterno, por exemplo, e as pessoas, elas estão, quando chegam no atendimento fraterno, estão procurando o quê? Ajuda, auxílio, não é? Mas eu fico olhando às vezes e fico pensando, é porque a gente acha que não é capaz. A gente acha que não tem auxílio. Então a gente precisa que o outro, né, me dê auxílio. Eu não estou dizendo que isso não é possível, porque o poder da intercessão, eu sou uma pessoa que acredito firmemente na intercessão. Acho a intercessão, assim, fantástica, porque você se desprender para desejar e rezar e pedir por alguém, né, é de um amor, uma forma de amor incrível. Mas a gente tem que lembrar que a gente nunca está sozinho nem desamparado, tá? Bom, a gente sabe que o processo não é regra, não é como o descobrimento do Brasil, que tem uma data certa, mas Emmanuel, ele afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Eita, quando for 2058, no dia 1º de janeiro, né, nós vamos estar regenerados. É assim? Não, gente. Sinto muito, né? Lembra do adolescente que ora fala fino, ora fala grosso, né? Então, por volta, mais ou menos, né? E isso também depende de como a gente vai lidar com esse processo daqui para lá, tá? Se eu for bem rebelde e não quiser, aí o negócio vai ficar mais para frente ainda, tá? Eu trouxe um pedaço aqui desse livro Transição Planetária, tá? É um texto grande, eu não preciso nem ler se vocês não quiserem, mas ele está só explicando como é que acontece, porque quando a gente fala em transição planetária, a gente escuta as pessoas ficarem com medo. Porque primeiro que a gente cresceu, né, ainda com a religiosidade da culpa, do medo, né, do fim do mundo e tudo, aí a gente fica pensando que o mundo vai acabar, né? Tanto é, minha gente, que o tanto de suicídio, de problema mental e tudo que aconteceu na virada do milênio, que todo mundo achava que ia cair uma bola de fogo e acabar o mundo e tal. Então a gente precisa, eu trouxe esse pedacinho aqui para a gente entender como é que acontece esse processo, e que já aconteceu antes e já foi registrado na nossa literatura espírita, né? Ele diz aqui, tá certo? Antes, porém, de chegar a esse momento, ou seja, da transição, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirá níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, o equilíbrio. Ou seja, quando a gente falar em fim de mundo, a gente está falando no final desse ciclo,
no final desses escândalos, desse processo mais complicado, né? Ele ainda diz assim: fruto das paixões das criaturas que lhes sofrerão, né, os efeitos em forma de consumação libertadora, lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Será que vocês já perceberam que tem isso no planeta hoje? Tem. Será que as pessoas estão estudando, estão procurando a saúde integral? Com certeza. Sim. Será que as pessoas estão procurando uma alegria verdadeira? O amor verdadeiro? Né? Estão procurando fugir da intensidade dos vícios e das paixões e viver de maneira mais natural, mais sadia? Com certeza. Então, é justamente esse o processo. Ora fala fino, ora fala grosso, né? Eu acho que vai ficar até interessante essa comparação, né? Então, é justamente isso. A gente vai saindo de alguns vícios, de algumas formas destrutivas de viver, para tentar encontrar formas mais construtivas e mais saudáveis de se viver, né? Tá certo? Aí você pode perguntar: tá, tudo bem, Adriana, eu entendi. Entendi, mas e agora? Para onde é que a Terra vai? Para onde é que a gente vai? Quando completar a transição, como é que vai ser? Ai, meu Deus, eu vou para onde? Eu vou explodir e acabou-se, né? Gente, muitos espíritos, eles estão vivendo uma última oportunidade nesse orbe. São aqueles espíritos que são muito remitentes no mal, muito remitentes no egoísmo, no materialismo, né? Então são aquelas pessoas que são ainda bem cruéis, né? Então são bem duronas e tal. Aí essas pessoas, por que então que elas ainda estão vindo? O que é que vocês acham? Porque Deus é maravilhoso. Não, mas elas estão vindo aqui bagunçar a história. Porque já vai que elas estão vindo. Aí com a palavra. Mas eu sou dessas. É só forma de falar. Então, gente, porque Deus, Ele não vai transformar esse planeta, tá? Sem dar uma última oportunidade a todos. Eu costumo brincar lá em casa comentando e dizendo assim, sabe a raspa do tacho? Alguém já comeu canjica, que a gente, né, não raspa o tacho? Somos nós que estamos encarnados na última volta da rosca. Então o tacho tá lá, tá raspado, raspa, raspa, raspa e vai, meu filho, mais uma última oportunidade. Quem aproveitou, joia, vai continuar. O planeta tá melhor e a gente também estamos aqui de boas. Quem não aproveitou, e aí, vai acontecer o quê? Vai encarnar em outro planeta que não esteja mais, né, nessa condição regenerativa. Vai para outro planeta de provas e expiações, porque infelizmente é o jeito que ele ainda sabe viver. Ele ainda não aprendeu a amar de verdade, né? Não aprendeu ainda a galgar outras estradas e outros caminhos, certo? Então, nesse momento está acontecendo o esvaziamento das zonas umbralinas para que a Terra possa mudar seu padrão vibratório e assim concretizar a mudança. Então, alguns permanecerão aqui, equilibrados com a nova vibração, e outros poderão ser exilados da Terra. Porque a Terra, ela já recebeu exilados, inclusive. Né? Todos nós espíritas sabemos disso. Eu trouxe aqui um pedacinho, tá certo? Que está lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 3, que ele diz o seguinte: há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que era o planeta que muitos, né, que também estava passando por esse mesmo processo que a gente está passando agora, eles evoluíram e alguns espíritos ficaram renitentes sem querer crescer. Aí eles vieram para onde?
Eles foram exilados de Capela e vieram para a terra. Né? Muitos aprenderam, trabalharam no bem, nos trouxeram, né? Vamos dizer assim, grandes impulsos, né, de desenvolvimento e voltaram e foram lá viver bem. Outros ficaram ainda, né, nessas energias mais paradeletérias e permaneceram buscando o seu lugar, né? Então ele diz assim, ó, há muitos milênios, um dos orbes da Capela, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineados, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, mas uma ação de saneamento geral os aligiria aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, eles vieram, chegaram aqui, sofreram. Você já imagina, gente, imagina, você vive numa condição bacana, num planeta com uma condição bacana. Aí, de repente, você vai para um lugar quase primitivo. Para você é realmente muita dor, né? Dor e ranger de dentes, como diz, né? Ora, se eu for rico, eu não quero ser preso. Porque se eu chegar, por exemplo, lá na cadeia, se eu for rico, eu estou cheio de luxo. Se eu for para a cadeia lá com uma cela com um monte de gente, para mim vai ser um degredo, não é não? É uma coisa horrível, né? Então é mais ou menos isso que aconteceu e é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento no nosso planeta. E nós podemos, então, contribuir com essa transição planetária? O que é que eu posso fazer? Eu posso ajudar? Ou eu vou só no barco, do jeito que a onda me levar, eu vou? A gente tem que entender que esse período é uma oportunidade da gente se transformar, que cada um de nós, né, inicia a mudança que quer ver no mundo. Então eu vou ser aquilo que eu quero que o mundo seja. Eu vou me apresentar para o mundo como eu quero que o mundo se apresente para mim. Como eu sou professora, eu costumava muito dizer isso. Eu dizia, eu procuro ser sempre a professora que eu queria que meus filhos tivessem. É mais ou menos isso, né? Seguir a recomendação do Cristo, né, com o seu exemplo, e sermos os portadores do amor e da paz, tá? Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem também materialmente os mundos em que habitam. Também Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho agora da ligação das doenças com essas causas e essas consequências espirituais, né? As nossas doenças, vocês acham que tem causas espirituais? Não, eu só não me alimentei direito e fiquei diabético. Só. Será que é só? Foi essa consequência? Sim, com certeza. Mas por que alguns não se alimentam também, muito bem, nada bem, e não ficam diabéticos? Né? Então, vamos ver. Tá certo? Também aí, tá, no livro Perturbações Espirituais, ele diz o seguinte: a instabilidade das ondas mentais proporciona o desgaste da energia vitalizadora e os mecanismos degenerativos apressam o surgimento dos males, por exemplo, de Parkinson, de Alzheimer e de outros transtornos mentais. Olha aí, gente, os transtornos mentais, eu disse para vocês lá no começo que podia ser uma bênção, que podia ser porque eu precisava ficar alheio para poder não, às vezes até para não cometer suicídio ou para alguma coisa desse tipo. Mas nada é regra. A gente sempre diz isso. O nosso pensamento, a forma com que a gente vibra, a forma com que as ondas mentais que eu emito, elas também vão nos trazer ou benefícios, né? Ou processos de adoecimento. A gente tem que compreender isso, tá? No livro chamado Religião dos Espíritos, no capítulo 61, ele diz o seguinte:
Emmanuel fala sobre as provações que o espírito experimentará na Terra e inclui eventuais enfermidades, que seriam consequências das calamidades provocadas em existências anteriores, como suicídio frustrado ou, às vezes, homicídios. Eita, Adriana, então, peraí. Eu agora fiquei com vergonha, porque se eu disser que eu estou com depressão, significa que é porque eu matei alguém, ou então eu me matei, é? Gente, não é regra. Não é regra. A gente tem que entender que isso não é uma regra. Se fosse uma regra, né, era até mais fácil da gente estudar, porque matemática 2 mais 2 é 4 e fim, né? Mas não é assim. Pode um dos aspectos ser esse, mas são vários. São vários. Inclusive eu elenquei aqui, tá? Conflitos de outras existências, culpa, apego material, avareza, orgulho, vaidade, rancor, preconceitos diversos, incapacidade de ver-se no papel de algoz do passado. E não podemos esquecer também as obsessões. Né? As obsessões e as auto-obsessões. Ai, Adriana, obsessão, como assim? Aqui é outra, seria outra palestra, mas as ondas vibratórias. Vocês lembram que a gente fala muito nisso. Se você tem uma vibração boa, você vai se ligar a espíritos e a pessoas que têm a vibração igual com a sua. Não é incomum que a gente se sinta desconfortável perto de pessoas que não vibram igual a gente. Não é não? Vocês não sabem disso, vocês não percebem? Quem nunca disse assim, eu não gosto daquele lugar? Eu me sinto, tem gente, os mais sensíveis sentem dores físicas mesmo, né? Mal-estar, vomita, e tem gente que até desmaia, né, minha amiga? Tem gente que até desmaia quando chega em ambientes, né, que não são, né, não estão bem harmonizados com aquilo que você está sentindo. E muitas vezes a gente se auto-obsedia também. Porque a gente deixa o nosso corpo imerso, tá? Deixa eu olhar. Vai dar certo. Deixa o nosso corpo imerso em energias que a gente mesmo promove. De energias deletérias. E, consequentemente, nós não vamos conseguir nos manter saudáveis. Principalmente mentalmente, né? Então, eu coloquei aí uma observaçãozinha que diz que a doença é ferramenta para a prática do amor, da tolerância, da aceitação e da dedicação incondicional ao próximo. Então, a doença, ela vem como consequência, mas ela vem também como oportunidade. Né? Porque se eu tenho, tô toda arrepiada, se eu tenho um familiar que está muito doente, eu tenho a oportunidade de exercitar o bem, de exercitar a caridade, de exercitar a tolerância, a paciência, porque é difícil a gente cuidar de uma pessoa acamada e prostrada, não é não? E se for uma pessoa com Alzheimer, né? Meu marido bem sabe que a mãe dele, né, a gente teve com ela e ela teve mais de 5 anos de Alzheimer, né? Todos os dias ela não me conhecia, gente. Eu dizia, bom dia, minha linda. Ela dizia, quem é você? Né? E tinha que ter paciência para dizer, para conversar. Ela pedia suco de maracujá 24 horas no dia. A gente dava o suco de maracujá, ela dizia que não queria. Ela dizia, eu quero suco de maracujá. Não era amor. Então, isso foi uma oportunidade que nós tivemos e agradecemos a Deus porque tivemos a oportunidade de lidar com ela. Né? E de ter paciência, tolerância. Então, assim, eu fico até emocionada, mas é muito, muito interessante. É só uma forma da gente ver as coisas, né? Se a gente mudar a forma de ver, tá certo. Kardec ensina que o nosso pensamento é matéria. Que ora é onda e ora é partícula. Tá? Então, nós emitimos uma onda eletromagnética quando pensamos. E o tamanho dessa onda singular depende da nossa evolução. É igualzinho, gente. É porque a gente não acredita quando parte da gente. Mas a gente acredita que existe onda de rádio, não acredita? A gente não bota lá no rádio do carro? Todo mundo bota, né? Então, não tem a onda. Eu quero ouvir só a 99. Então, eu tenho que procurar lá onde é que está o tamanho da onda.
para 99, né? Então, o nosso pensamento é a mesma coisa. Quando você está no trânsito, que alguém lhe fecha no trânsito e você diz um palavrão, naquele momento, nem que seja por um pequeno segundo, você está conectado com todos aqueles que estão pensando no sentido daquele palavrão. Já pensou? É uma rede que se forma no planeta inteiro. Por um segundo. Mas você fica conectado com eles, né? Quando emitimos ondas magnéticas negativas, também nos inundamos com partículas negativas, tá vendo o que eu estou acabando de falar? Sendo intoxicados por elas, até que o mal nos encontre. Somos aquilo que pensamos e recebemos de volta, a energia que emitimos. Então, tudo que a gente sofre, porque todo mundo sofre. Porque galinha gorda é do vizinho, o vizinho acha que gorda é a sua. Porque todo mundo tem seus problemas, todo mundo sofre. Então a gente tem que vibrar para poder esse padrão do planeta se modificar, tá? Tudo bem, Adriana, e qual é o caminho então? Por fim, estamos terminando. Estava com medo do tempo, da hora não dar certo, mas deu. Qual o caminho então? O trabalho no bem, a transformação íntima e a caridade, somados ao cultivo de bons pensamentos, nos fortalecem de forma generalizada, nos auxilia na construção de uma grande redoma do bem e nos protege e nos abriga. Ai, se eu tenho depressão, se eu sou deprimido, se eu sei, e aí eu fico trancado dentro do quarto, eu não abro a janela, eu não faço. Não estou dizendo que você não procura um médico, tá? Você tem que procurar um médico. O médico existe para isso, né? A ciência está aí, é para a gente, tá? Mas você também tem que fazer a sua parte. Você está procurando se levantar de manhã, você está procurando, né, manter os seus pensamentos, as suas ondas vibratórias no bem, tá? Gente, todo mundo passa por momentos difíceis. Eu já passei por cada um que vocês, né, que olha assim, Adriana, só anda, né, como dizia meu pai, com os dentes no varal. Então, a Adriana deve ser muito feliz, não acontece nada com ela. Gente, eu já tive fases na minha vida que eu vivia tão angustiada, com tanto medo, que eu dormia com o evangelho embaixo do travesseiro. Oxe, o que é que um livro vai fazer? Mas psicologicamente você sabe que tem, né? Então eu botava, porque eu ficava desesperada, eu queria a proteção do evangelho, colocava embaixo do travesseiro e dormia com o evangelho embaixo do travesseiro, para vocês verem como todos nós passamos. Então temos que perseverar no bem. E é o importante que ele diz aqui, reforma íntima e caridade. É impressionante como se engajar num trabalho para ajudar o próximo nos cura. É um caminho assim, sem volta, um caminho maravilhoso sem volta. E nesse período ímpar que nós passamos, que é a transição planetária, né, o fortalecimento e a religação com Deus são imperiosos na busca e revigoramento de nossa saúde mental e espiritual. Muito bem, aqui, se vocês quiserem, tem as referências, né, do que eu li essa semana toda. E muito obrigada e boa noite. Obrigado, Adriana, por tantos esclarecimentos que nos trouxe, que possamos tirar as lições necessárias. Então, agora, nós pedimos a Adriana para fazer a prece de encerramento e, na sequência, teremos os passes. Então, vocês podem ficar acomodados tranquilamente e gradativamente serão chamados ali para a salinha do passe. Então, Adriana, para a nossa prece, por favor.